Lista 10, coding batch. Seja um n não negativo, retorna true se o número está à distância de pelo menos 2 de um múltiplo de 10. Se você pode ter 2 para baixo, né? 12, por exemplo, ou 2 para cima. Então, por exemplo, 19 está à distância de 2 também por baixo. Aqui eu estou fazendo o resto da divisão de n por 10 menor ou igual a 2 e maior ou igual a 8. Lone Sun, essa questão é muito legal. Soma maluca. Some os números inteiros, se algum aparece repetido ele não conta. Então a gente sempre faz a pergunta do que é mais raro do que é mais específico. Vou perguntar se os 3 são iguais, e aí eu retorno 0. Se eu não sair nesse return, isso significa que pelo menos um é diferente. E aí eu quero saber se tem 2 iguais entre os outros. Se A igual a B, retorno C, B igual a C, retorno o A, e A igual a C, retorno B. Caso contrário, retorno a soma dos 3. Sempre que vocês tiverem várias perguntas, façam primeiro a pergunta que seja do subconjunto menor. Porque se você perguntar A igual a B antes, vai dar errado. Porque o número que tem 3 iguais, também tem 2 iguais. E aí não é verdade isso aqui, né? Então, sempre façam a pergunta do mais específico antes. Luxan. Tenho 3 inteiros, se aparecer um 13, ele não conta e todos os da direita. Então a primeira possibilidade é o 13 ser o primeiro, retorna 0, o 13 ser o segundo, retorna o A, e o 13 ser o terceiro, retorna o A mais B. Caso contrário, se não tiver 13, retorna A mais B mais C. Double char, olha que bonito. Eu quero duplicar todas as letras de um texto. E aí eu vou fazer uma list de comprehension C mais C para cada caractere da string. E aí eu junto tudo com join. Beleza, Python é legal. Count high, isso aqui é muito simplesinho. Utiliza a função embutida. Cat dog, vou contar o número de gatos e o número de cachorros. Também não é muito difícil. A questão G é um pouco mais difícil. Eu quero saber todas as coisas que tenham CO nas duas primeiras posições, alguma letra qualquer na terceira e E na quarta. Então é mais difícil, vou ter que percorrer aqui. Eu vou percorrer até o de len de S-3, porque como eu vou perguntar pela fatia mais 2 e a fatia mais 3, eu não posso extrapolar o tamanho do texto, né? Aqui, como eu estou perguntando K mais 3, eu tenho que parar no len de S-3. O que eu estou fazendo? A posição atual mais 2, eu estou perguntando se é CO, a fatia de 2, né? E 3 posições para frente, estou perguntando se é o E. E aí eu conto um elemento. End order, eu vou perguntar, vou converter para minúsculas duas. Vou perguntar se no final do A tem o B ou no final do B tem o A. Ends with é uma função embutida. É um método, desculpa, é um método de string. Count evens, eu quero contar números pares, então eu vou gerar uma lista, x for x em nums, tal que o resto da divisão de x por 2 é igual a 0, e vou contar o len da lista que eu montei com uma list comprehension. Sum13, aqui é uma lista, é a mesma coisa daqueles 3 números, só que agora é uma lista. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar, se o 13 estiver na lista de nums, eu vou somar do índice onde tiver o primeiro 13 para frente. O método index, ele te devolve a primeira posição que aparece o 13. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, somar até o índice que tem o 13 aqui, né? Estou fazendo nums, a fatia que vai do início até o 13. Verifica se na lista de números inteiros tem dois consecutivos. É uma coisa legal, sempre é mais fácil você converter para texto. Então, se eu converter a minha lista nums para texto, é só perguntar 2 vírgula espaço 2 se está lá dentro. Soma na lista. Verifica se n é a soma de 2 números diferentes da lista. 2 números distintos da lista, diferentes distintos. Aqui tem um aluno da primeira turma, o Rafael Castro. Ele fez uma solução que eu achei bonita e eu vou colocar aqui. Eu vou perguntar se o n está numa list comprehension, uma lista que eu estou montando da soma dos 2 elementos para x na lista
para y na lista, de tal forma que o x seja diferente do y. Maravilha, bonito, né? E o desafio, que é a questão mais difícil, dos tijolos. Aqui eu tenho tijolos de tamanho 5, que são tijolos grandes, e tijolos tamanho 1, que são os tijolos pequenos. Eu quero construir um muro, né? Então, aqui a minha regra é a seguinte: se eu pegar o número dos grandes e, para completar, tiver um resto, o número dos pequenos tem que ser maior do que o resto que falta para o muro. E, ao mesmo tempo, o número dos pequenos mais 5 vezes o tamanho dos grandes tem que ser maior ou igual à meta, porque eu tenho que ter a quantidade suficiente de tijolos, sendo que o grande equivale a 5 unidades, né? Não tem problema sobrar o tijolo, essas são as condições principais. Então, está resolvida a lista.